De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus, hoje a parte 21, Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 a 19. Eu sou Diomar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. A gente tem visto nos vídeos anteriores sobre a fé, nesse capítulo 11 de Hebreus, e a gente viu o exemplo de Abel, que foi considerado um exemplo, uma inspiração de uma adoração pela fé. Também a gente viu o exemplo de Enoque, uma pessoa que andou com Deus, mesmo numa geração corrupta, numa geração perversa. Enoque é um exemplo de andar com Deus pela fé. E a gente viu também Noé. Noé, um exemplo de andar com Deus também numa geração que receberia um juízo. Ele recebeu um aviso de Deus e a terra recebeu. Nós recebemos, a humanidade recebeu uma nova chance. 8 pessoas foram salvas entre bilhões de pessoas, porém, Noé foi a pessoa que fez a diferença por ser justo, bom e andar com Deus. Presta atenção, depois que Deus teve que agir, fazer essa intervenção, à época de Noé, porque a terra estava toda corrompida e violenta, então o Senhor deu uma nova chance para a humanidade, mas logo em seguida você vai ver em Gênesis 11 que Deus tem que fazer uma outra intervenção que eles querem construir. Uma torre, chamada Torre de Babel. O Senhor teve que confundir as línguas ali, porque isso não estava agradando ao Senhor. E então começou novamente o povo se rebelar contra Deus, e numa terra onde habitava uma pessoa de nome Abraão, Deus achou esse homem e fez agora uma aliança com ele, porque Deus teria que fazer um outro plano para que ele pudesse continuar abençoando as famílias da terra. O pai de Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, onde ele morava ali com a família toda, em direção a Canaã. Mas ele só chegou até Harã. Então o pai de Abraão faleceu. Falecendo o pai de Abraão, Deus fala com Abraão. Gênesis 12. Eu queria ressaltar que em Gênesis 11:30 traz uma informação-chave sobre o casal Abrão e Sarai, que eram os nomes originalmente de Abraão e Sara. No futuro,
o Senhor Deus muda o nome deles, desse casal, tanto dele como dela, dando então, se ressignificando o propósito que eles tinham enquanto servos do Senhor, enquanto casal. Olha, essa informação de Gênesis 11:30 diz assim: Sara, ou Sarai, né, que nesse capítulo 11 o nome dela ainda era Sarai, Sarai era estéril e não tinha filhos. Essa condição de esterilidade na vida de Sarai, naturalmente, era muito traumática, tanto para ela quanto para o seu esposo Abrão. Trazia ao coração dela um vazio e, em sociedade, enquanto mulher, naquela época ainda pior, era a situação de uma mulher estéril, tanto no sentido do coração, de querer ser mãe, como no sentido de herança, para quem vai deixar todos os seus bens e continuar o seu nome e a sua família. Então, essa era a situação desse casal na época de Gênesis, capítulo 11, versículo 30. Até que Deus fala com Abrão e faz promessa. Gênesis 12, Deus falando para Abraão, dando uma ordem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, dos teus parentes, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa era a primeira situação. Abraão tinha que ter fé e obediência para sair de um lugar onde ele estava estabilizado, ele estava ali morando já, e ir para um outro lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Deus faz a Abraão preciosas promessas, né? E uma delas é: vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar e engrandecer o teu nome. E tu serás uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vai notar que conforme Abraão ia obedecendo ao Senhor, o Senhor ia falando com Abraão. E ele já tinha falado que faria dele uma grande nação, um nome. Você sabe que Abraão é conhecido até pelas pessoas que sequer leem a Bíblia, sabem da existência e citam a fé de Abraão. Até Jesus falou de Abraão, lá no tempo de Jesus, em que ele esteve em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus citou Abraão, e as pessoas daquele tempo sabiam quem era Abraão, de forma que o nome de Abraão, a pessoa de Abraão era importante, porque Deus falou que iria engrandecer e cumprir. E também, Gênesis 12:7, Senhor aparece a Abraão e fala: eu vou dar para a sua descendência, para os seus filhos, a sua semente, esta terra. Então Deus já fala o que ele vai fazer, faz uma outra promessa de dar a terra para os filhos de Abraão. E nessa jornada de Abraão, para onde o Senhor iria mostrar, no caminho ele teve uns problemas com o sobrinho Ló, mas
Senhor Deus tinha falado, sai no meio dos seus parentes, e ele levou esse sobrinho. Então, essa parte em que ele não seguiu a orientação correta do Senhor trouxe alguns momentos de perturbação, de problemas para Abrão. Abraão recebeu a promessa maravilhosa, promessas maravilhosas de Deus, que passaram pelo teste do tempo. Então, conforme ia passando o tempo, lembra que Sarai era estéril, e o tempo ia passando e também Abraão ia ficando velho. Então, quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. E foi indo, e não acontecia dele ter filho algum. Mas a palavra de Deus diz que Abraão continuou obedecendo e crendo. O próprio nome de Abraão foi mudado. Então, Abrão significa pai exaltado, pai importante. E o nome Abraão significa pai de uma multidão. E o nome, então, que Deus mudou, refletia a promessa que ele iria cumprir na vida de Abraão, que Abraão ia viver. E Abraão foi então chamado Abraão por ter esse significado, pai de uma multidão. E o nome Sarai foi mudado para Sara também, porque ela seria a mãe de uma multidão. Em João 15, 14, Jesus faz uma revelação fantástica. A gente pode ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Jesus falou assim: vocês vão ser meus amigos quando fizerem o que eu mando vocês fazerem. Olha só o que o próprio Deus falou sobre Abraão. Ele falou assim de Abraão, Gênesis 26, versículo 5. Ele fala assim: Abraão obedeceu a minha voz. Ou seja, fez o que ele mandou. Guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão preencheu, então, os requisitos para ser chamado amigo de Deus. E ele é chamado amigo de Deus em 3 citações da Bíblia Sagrada. 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, versículo 8 e Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 23. Abraão, amigo de Deus. Veja que o próprio Deus foi quem falou nesta citação de Isaías 41. Então, diz assim, esse versículo, Deus falando: escolhi a descendência, ou seja, os filhos de Abraão, meu amigo. O nome de Abraão foi citado pelo próprio Senhor Jesus, como eu falei, enquanto ele esteve aqui em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi citado também pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Ele citou novamente Abraão no livro na carta que ele escreveu aos Gálatas, e agora também no nosso estudo bíblico, Abraão tem um
papel de destaque neste capítulo 11, considerado a galeria dos heróis da fé. O Senhor Deus fez um pacto com Abraão. E esse pacto é um pacto de graça, com propósitos de redenção. Através de Abraão, Isaque, seu filho, que ele teve com a sua esposa Sara. Através de Isaque formou-se, então, 12 tribos de Israel, dos descendentes de Abraão. Formaram-se 12 tribos, formou-se a nação de Israel. E foi possível, então, através de uma dessas 12 tribos, a tribo de Judá, se cumprir a promessa do Messias, o Messias prometido, o Filho de Deus, Jesus, que veio nos salvar. Não há tempo de a gente citar todas as ocasiões, tudo que a Bíblia cita, tudo que a história fala sobre este casal, Abraão e Sara, de forma que a gente está citando aqui o que está em Hebreus 11, porque cita o casal Abraão e Sara, que tiveram a promessa cumprida quando Abraão estava com 100 anos. Então, o milagre foi na vida de Sara, que era estéril, que Deus reconheceu Isaque, o filho do casal Abraão e Sara, como sendo o filho da promessa, e o milagre foi com Sara, que era estéril, e Abraão, que estava com 100 anos, portanto já envelhecido no seu corpo físico para procriar. Então, este casal citado aqui em Hebreus 11 é citado como tendo obediência, fé, visão do futuro, visão de fé, crendo até a último momento, morreram crendo nas promessas que o Senhor iria fazer, porque o que Deus prometeu para eles, da sua descendência, é herdar a terra e também de ser como, o pó da terra, de tão numerosa como as estrelas do céu. Eles não viram enquanto estavam no seu corpo físico, mas morreram crendo que eles teriam, sim, todas as promessas que Deus fez para eles cumpridas. Abraão foi provado na sua fé até depois que ele recebeu o cumprimento da promessa de que ele seria pai de Isaque. E quando ele estava ali com Isaque, o filho que ele amava, Deus provou Abraão, pedindo que ele sacrificasse Isaque, e Abraão passou neste teste, diz a palavra de Deus, que ele acreditou tanto que ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho, se fosse o caso. E quando ele subiu ao monte para sacrificar, obedecer a Deus, ele falou aos seus servos que ficaram ao pé do monte, falou assim: nós vamos adorar e voltaremos. Ele e Isaque, seu filho. E ele disse: voltaremos. Então ele acreditou que Deus é poderoso para fazer qualquer milagre. Ele já tinha feito esse milagre dele ter esse filho, Isaque, da sua esposa Sara, e Deus poderia fazer o milagre até de ressuscitá-lo. E quando ele ia sacrificar o filho, ele foi impedido para não fazer o sacrifício, pois ele já tinha demonstrado que era obediente, que passou neste teste. Então, o seu filho Isaque não foi sacrificado e ele, como ele disse, eles subiram, adoraram a Deus e voltaram, o pai e o filho, pai Abraão e seu filho Isaque. Abraão e Sara demonstraram claramente que buscam uma pátria
não só nessa terra, mas uma pátria celestial. É o que diz aqui Hebreus 11, de 14 a 16. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, isso é ter o quê? Uma mentalidade do reino de Deus. Abraão e Sara, eles tinham expectativa de receber a promessa nesta terra, mesmo no futuro, quando eles não estivessem mais aqui, e a pátria celestial num futuro ainda mais à frente. Então, eles tinham a mentalidade do reino de Deus. Há muito o que se aprender e se inspirar com a vida desse casal, Abraão e sua esposa Sara. Eles tiveram também erros que eles praticaram durante a sua jornada. Eles se consideravam peregrinos nesta terra. Mas também há tantas coisas boas que eles acreditaram, que eles fizeram, que deixaram de exemplo para nós. Abraão esperou, passou pelo teste do tempo quando ele recebeu a promessa, mas ele confiou, ele obedeceu os comandos de Deus, mesmo numa idade avançada. Talvez você já tenha uma idade mais avançada, esteja pensando, será que alguma coisa boa ainda vai acontecer comigo? E olha só, Deus falando com Abraão e a sua esposa Sara, numa idade avançada, eles viveram as promessas de Deus, viveram a alegria de ter um filho deles mesmos, Abraão e Sara, e eles alcançaram a promessa de Deus e viveram o milagre. Pense nestas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe.